Capítulo 1. O acidente e a primeira mudança. Henrique Almeida, um empresário de meia idade, era conhecido por sua arrogância e egoísmo. Sua riqueza permitia-lhe levar uma vida de luxo, mas ele não possuía amigos verdadeiros, apenas pessoas interessadas em seu dinheiro. Seus funcionários o temiam mais do que o respeitavam, e sua família estava distante, alienada por sua atitude fria e calculista. Um dia, ao voltar de uma reunião importante, Henrique, distraído com uma ligação de negócios, perdeu o controle de seu carro e colidiu violentamente contra uma barreira de proteção. O som metálico do impacto e o estilhaçar dos vidros ecoaram enquanto ele perdia a consciência. Levado às pressas para o hospital mais próximo, Henrique foi internado no setor de emergência, onde todos os quartos estavam ocupados devido a uma epidemia local que sobrecarregou o sistema de saúde. Não havia quartos privados disponíveis, e ele foi colocado em um quarto compartilhado temporariamente até que uma acomodação adequada pudesse ser arranjada. Capítulo 2. O encontro de destinos. Nos primeiros dias no hospital, Henrique Almeida tratava mal enfermeiros e outros pacientes. Ele estava amargo e irritado com sua situação. Em contraste, Henrique Gomes, seu companheiro de quarto e um homem de meia idade com uma doença terminal, mantinha um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos que cruzavam seu caminho. Henrique Gomes era um evangelista conhecido na comunidade, sempre envolvido em atos de caridade e apoio aos necessitados. Ele recebia muitas visitas e era frequentemente confundido com um empresário. As pessoas que vinham vê-lo sempre traziam histórias de gratidão e atos de bondade realizados pelo evangelista. Maria, uma enfermeira dedicada, era uma das muitas pessoas tocadas pela generosidade de Henrique Gomes. Ela contou ao empresário como Henrique Gomes ajudou a financiar os estudos de seus filhos, mesmo enquanto lutava contra sua doença. Henrique Almeida, intrigado e enciumado, começou a observar mais de perto a maneira como seu homônimo interagia com as pessoas. Capítulo 3. Palavras de fé. Henrique Gomes, percebendo a dor e a amargura do empresário, tentou várias vezes conversar com ele sobre fé e esperança. Henrique Almeida, inicialmente resistente, acabava por ouvir algumas palavras. O evangelista sempre falava de Jesus e como a fé dava sentido à sua vida, mesmo em meio ao sofrimento. Entre as visitas estava Gabriel, um jovem que havia sido viciado em drogas e foi ajudado por Henrique Gomes a se reabilitar e encontrar um emprego. Gabriel vinha ao hospital todos os dias, agradecendo ao evangelista por salvar sua vida. Henrique Almeida, cada vez mais perturbado por essas histórias de transformação e amor, começou a questionar sua própria existência e o vazio de sua vida. Henrique Gomes relatava histórias de sua própria vida, como ele encontrou fé em meio às dificuldades. Ele falou sobre momentos em que, mesmo sem recursos, Deus providenciou milagrosamente ajuda e apoio. Essas histórias plantavam sementes de dúvida e curiosidade no coração do empresário. Capítulo 4. A partida de Henrique Gomes. O estado de saúde de Henrique Gomes piorou. Em seu leito de morte, ele ainda exalava paz e gratidão. Suas últimas palavras foram de encorajamento e amor para aqueles ao seu redor. Ele abençoou Maria e agradeceu a Gabriel por sua perseverança, pedindo-lhes que continuassem a espalhar o amor e a mensagem de Cristo. Quando Henrique Gomes faleceu, o hospital ficou cheio de pessoas que vinham prestar suas homenagens. Flores, cartões e lágrimas encheram o ambiente, criando uma atmosfera de reverência e respeito. Henrique Almeida, ao ver tantas pessoas chorando e agradecendo ao evangelista, sentiu uma profunda tristeza e começou a questionar a Deus sobre o porquê de um homem tão bom ter que partir enquanto ele, um homem egoísta, ainda vivia. Ele assistiu de sua cama enquanto uma multidão acompanhava o corpo de Henrique Gomes. E o silêncio do quarto compartilhado parecia mais ensurdecedor do que qualquer barulho. Henrique Almeida se sentiu mais sozinho do que nunca. Capítulo 5. Visitas persistentes. Henrique Almeida começou a receber visitas destinadas ao evangelista falecido. Inicialmente, ele rejeitava todas, acreditando que não eram para ele. No entanto, uma visitante, Clara, a filha de Henrique Gomes, insistiu em vê-lo. Clara contou a história de vida de seu pai, um homem que dedicou sua vida a ajudar os outros, mesmo enfrentando sua própria batalha contra uma doença terminal. Ela revelou que um dos últimos pedidos de seu pai foi que as pessoas continuassem visitando seu homônimo empresário, na esperança de que ele também encontrasse a paz e a fé.
Clara compartilhou histórias detalhadas dos atos de seu pai, como ele ajudou a reconstruir a casa de uma família que perdeu tudo em um incêndio, como ele alimentava os sem-teto e como ele dedicava suas noites a ouvir e aconselhar jovens em dificuldade. Cada história era um testemunho da vida de serviço e amor de Henrique Gomes. Henrique Almeida, ouvindo essas histórias, começou a sentir um peso maior em seu coração. Ele refletiu sobre como seu próprio nome, que compartilhava com o evangelista, era o único ponto em comum entre eles. Essa reflexão o levou a questionar o que ele estava fazendo com sua própria vida. Capítulo 6. Reflexão e transformação. As palavras de Clara ecoaram na mente de Henrique Almeida. Ele começou a refletir profundamente sobre sua vida, suas escolhas e o vazio que sentia. Durante uma noite, sozinho em seu quarto, ele olhou pela janela do hospital, vendo as luzes da cidade que antes representavam seu sucesso. Agora essas luzes pareciam destacar o vazio de sua alma. Henrique lembrou-se das histórias que ouvira sobre Henrique Gomes, um homem que, apesar de sua doença terminal, nunca deixou de amar e ajudar os outros. Ele lembrou das visitas frequentes, das palavras de encorajamento e do impacto positivo que o evangelista teve em tantas vidas. Henrique Almeida se perguntou o que deixaria como legado se morresse naquele momento. A angústia tomou conta de Henrique. Ele se deu conta de que suas riquezas e sucesso não tinham significado sem amor e compaixão. As palavras de Henrique Gomes sobre Jesus e a importância da fé começaram a fazer sentido. Henrique sentiu um peso enorme em seu coração e, pela primeira vez em muitos anos, começou a chorar. Ele se ajoelhou ao lado de sua cama, sentindo uma mistura de arrependimento e esperança. Henrique orou, pedindo a Deus perdão por seus pecados e uma nova chance de viver uma vida significativa. Ele prometeu que, se sobrevivesse à cirurgia, dedicaria sua vida a ajudar os outros e a seguir os ensinamentos de Cristo. Sua oração foi sincera e profunda, e ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Capítulo 7. A cirurgia e a oração. A cirurgia de Henrique Almeida estava marcada e ele estava apreensivo. Pela primeira vez, ele sentiu o verdadeiro apoio de outras pessoas. Gabriel, Maria, Clara e muitos outros que haviam sido tocados pelo evangelista se reuniram para orar por ele. Antes de entrar na sala de cirurgia, Henrique sentiu uma calma incomum. Ele sabia que, independentemente do resultado, sua vida agora tinha um novo propósito. A cirurgia foi um sucesso. Quando Henrique acordou, viu Clara e Gabriel ao seu lado, segurando suas mãos. Eles sorriram, e Henrique sentiu lágrimas de gratidão escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente amado e apoiado. Maria, a enfermeira, estava ao lado dele, segurando sua mão com um sorriso caloroso. "Você tem uma segunda chance, Henrique. Use-a bem", ela disse suavemente. Capítulo 8. Um novo começo. Henrique Almeida recebeu alta do hospital com uma nova visão de vida. Decidiu usar sua riqueza e influência para fazer o bem. Começou a financiar projetos comunitários, ajudando jovens carentes a terem acesso à educação e ao emprego. Transformou sua empresa em um exemplo de responsabilidade social, inspirando seus funcionários a se envolverem em causas beneficentes. Ele também manteve contato próximo com Clara e os amigos de Henrique Gomes, sempre buscando aprender mais sobre a fé e o legado do evangelista. Henrique percebeu que a verdadeira riqueza não estava em suas posses materiais, mas nas vidas que podia tocar e transformar através do amor e do serviço. Henrique visitava frequentemente as comunidades que ajudava, ouvindo histórias e oferecendo suporte pessoal. Ele se envolveu na construção de centros comunitários, programas de reabilitação e na criação de bolsas de estudo para jovens promissores. Seu nome, outrora associado à frieza e arrogância, agora era sinônimo de esperança e transformação. Epílogo. O legado de amor. A história de Henrique Almeida se tornou conhecida, inspirando muitos a reavaliar suas vidas e prioridades. A transformação do empresário egoísta em um homem dedicado ao serviço dos outros mostrou o poder da fé e do amor incondicional. Henrique, agora um homem de fé, viveu o restante de seus dias dedicando-se a continuar o legado de Henrique Gomes, tocando vidas e espalhando a mensagem de Jesus. Seu próprio legado foi de redenção, mostrando que nunca é tarde para mudar e encontrar o verdadeiro propósito em Deus. Gostou dessa história? Então curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias inspiradoras.